Olá, meu nome é Onioe e nesse vídeo a gente vai falar sobre a história do candomblé. Quando a gente começa a falar sobre espiritualidade afro-brasileira, sobre culto de orixá, sobre candomblé, a gente se remete à África e existe um costume de falar que esse culto é um culto africano, que vem da África, mas quando a gente segue nesse caminho de narrativa, a gente fica meio perdido, porque a África é um continente muito grande. São 54 países, são muitas etnias que ocupam espaços de terra muito próximos uns dos outros, todos mesclados. Então, a gente tem mais de 2.000 línguas faladas nesse continente e, obviamente, muitas culturas, muitas religiões diferentes, muitas manifestações espirituais diferentes. Então, a gente precisa precisar da onde está vindo isso que a gente chama de candomblé. Quando a gente fala de candomblé enquanto uma religião, a gente está se referindo a cultos de divindades de povos diferentes que vieram para o Brasil através do tráfico negreiro, que trouxe os africanos à condição de escravos, e diante de suas lutas, suas batalhas, formas de sobrevivência, uma das ferramentas que foi elaborada para a resistência das suas culturas, para a superação dos obstáculos, foi o candomblé. Mas quando a gente fala de candomblé, dá a impressão que a gente está falando de uma forma de culto, de uma religião específica. E a gente vai notar que candomblé ele é mais amplo, aborda diversos cultos dentro disso que a gente chama de candomblé. Candomblé é uma forma de cultuar. Talvez a gente possa chamar de religião, talvez a gente possa chamar de culto, mas o que a gente tem é uma forma de cultuar uma nação, não uma nação do ponto de vista político, mas uma nação do ponto de vista cultural, étnico. Então, quando a gente se remete ao que a gente chama de nação Queto, ou Nagô, a gente está falando dos povos Yorubá, que vivem ali na região da Nigéria e parte do Benin, um território que é conhecido como Yorubaland, terra Yorubá. E também existe o candomblé Jeje, que é o que a gente compreende como aqueles povos ali da região do Benin e uma parte da Nigéria, mas que também pega Togo, Gana, são os países ali da costa oeste da África, que cultuam os voduns. Então, a cultura de vodum no Brasil é chamada de Jeje, candomblé Jeje. E a gente tem o candomblé Congo-Angola, que é do tronco linguístico Banto, que compreende a região de Angola, do Congo, de Moçambique, e que engloba diversos grupos, diversas etnias com suas espiritualidades. Mas a gente pode dizer que no Brasil existem essas três nações, essas três formas de candomblé, que são respectivamente nação Queto, nação Jeje e a nação Angola, cada uma com suas características e especificidades. Mas dentro desse formato candomblé, a gente tem uma estrutura em comum que essas três nações compartilham. Então, se candomblé é uma forma de cultuar, ele é uma religião, é um culto, é uma prática, a gente precisa encontrar palavras para explicar melhor o que é candomblé. A gente pode dizer que é uma religião, como a gente pode dizer que é um culto, e a gente pode dizer que é uma prática. Pesquisando nas narrativas das fundadoras, das pessoas que praticavam o candomblé no passado, a gente vai encontrar muitas que diziam que eram católicas e praticavam candomblé, e tinham o candomblé como uma prática. Visto que a noção de religião, ela é uma noção que não abraça, não contempla a espiritualidade africana, de uma forma bastante generalizada. Porque esse é um conceito ocidental. Então, essa coisa do religar, de voltar a uma origem, de voltar ao divino, de se reconectar, ela não faz muito sentido para as dinâmicas dos cultos que estão dentro do candomblé. Talvez a palavra culto faça mais sentido para essas religiosidades através da noção de cultivo e da conexão
que existe com a terra, né? É um culto bastante ligado à terra, aos processos orgânicos, né, de produção da vida e o ambiente rural. E é uma prática, né? Então a gente precisa definir e também abrir o nosso leque de ideias a respeito de religião, de culto, do que isso significa na prática, porque às vezes surge a impressão que quando a gente fala de culto de orixá, a gente se remete ao candomblé, mas é importante a gente sempre lembrar que candomblé é uma estrutura de culto, porque dentro do que a gente chama de candomblé existem cultos diferentes. Existe culto de orixás, culto de voduns, culto de inquices, e também existe o candomblé de caboclo, que é um culto a caboclos, que é um culto aos encantados, com a estrutura do candomblé, com um sistema de hierarquia, com um formato. A gente vai abordar isso daqui a pouco. Então, o candomblé é uma forma de cultuar. A gente pode começar a partir daí para ter uma noção de o que é candomblé. E no Brasil, a gente vai encontrar diversas estruturas que também cultuam orixás, que também cultuam voduns e que também cultuam inquices e caboclos. Então, a gente vai ter o Xangô no Pernambuco, a gente tem o Babassuê, Terecô, a Macumba carioca, Batuque do Rio Grande do Sul, o Molocô, Tambor de Mina, talvez o Calundu, né, que é uma manifestação espiritual das mais antigas que a gente tem registro no Brasil, de influência afro-brasileira, mas que tem muita influência da construção espiritual dos povos banto no Brasil. Eles são os primeiros a chegar na condição de escravizados, então eles vão trocar muito com o território e as pessoas desse território que está se construindo nessa nova forma através da colonização que está acontecendo. Então, o Calundu é uma expressão de povos banto, de vários grupos que estavam aqui, trocando também com indígenas e também com os europeus. Então, talvez houvesse, né, alguma coisa referente a culto de orixá, de vodum, de inquice, mas ainda está muito distante de ser o que seria o candomblé. É uma outra prática, mas também é legítima, tanto quanto o Omolocô, quanto o Batuque, quanto o Terecô. Então, essa árvore, né, esse desenho dessas expressões espirituais, ela é importante para a gente compreender que, ok, existe o candomblé, e o candomblé cultua orixá, vodum, inquice, cada um dentro da sua nação, mas existem outras tradições que também fazem isso às suas formas. Tem os seus métodos de cultuar o orixá, tem a sua leitura sobre o orixá. E a gente vai perceber que isso é uma prática bastante comum, tanto no Brasil quanto em outros países, onde a espiritualidade africana se manifesta. Então, é importante a gente ter essa noção, porque todos esses nomes que estão nessa tela são de cultos que existem no Brasil. A gente tem alguns que não existem mais, que é o caso do Calundu. A gente tem heranças dele, mas ele, na sua forma mesmo, a gente não tem mais no país. Mas a gente tem muitas heranças também da macumba, que é uma coisa que está muito inserida hoje na espiritualidade afro-brasileira, está presente no Molocô, na Umbanda, na Quimbanda, também nos candomblés. Então, existem muitas formas de se cultuar o orixá. O candomblé é uma estrutura que tem uma característica própria e alguns cultos se apropriaram da forma que ficou popular o candomblé e criaram a sua religiosidade. Mas o batuque, a macumba, a umbanda, o terecô, todas essas religiões, elas são legítimas diante das suas práticas e têm suas justificativas e cosmovisão e rituais próprios. Para os orixás, para todas as divindades que eles vierem a cultuar. Nem todas as casas cultuam orixá, tem casa que cultua só inquice. Inquice são as divindades dos povos banto. Lembrando que alguns povos banto podem ter outros nomes, como Ramba, Minquice. Isso pode variar conforme a região, porque o grupo banto é um grupo muito grande. Então, a gente está falando de muitas etnias, de muitos pensamentos diferentes. E eles estão espalhados por um grande território no continente africano, ocupando diversos países.
quando a gente fala dessas formas de culto aqui no Brasil, a gente também pode buscar uma referência, né? Ok, então o culto veio, vamos falar mais do culto de orixá, ele é mais popular, vou começar com essa abordagem. No continente africano, especificamente na região da Yorubaland, na terra Yorubá, existe o culto aos orixás de forma bastante expressiva, né, num pedaço ali da Nigéria. E lá existem formas também de culto, não é tudo igual. A gente tem o culto ligado ao palácio, ligado à vida política da cidade, porque a maioria das cidades dessa região, da terra Yorubá, elas estão miticamente ligadas aos orixás. Algumas associadas a heróis, a reis, a figuras importantes no processo civilizatório dessas comunidades, desse povo e dessas cidades. Então, a gente vai ver Xangô em Oió, Oiá em Irá. A gente vai ver Obatalá, Oxalá e Odudua em Ilé-Ifé, Oxum em Oxobô. Então, as cidades têm narrativas míticas de que os fundadores tiveram relação com os orixás ou foram os próprios orixás, e a gente precisa compreender isso no aspecto político e religioso, né, de como essa coisa se processa, de a divindade fundar uma cidade, né, através dos seus devotos, dos seus cultuadores e da sua família. Existe uma noção de linhagem familiar no culto de orixá. Então, existe na terra Yorubá o culto ligado ao palácio, que faz ritualísticas dentro do palácio, no mercado da cidade, em espaços políticos importantes e de forma aberta, de forma incentivada pelo Estado, né, pelo governo local. Lembrando que várias cidades têm um governo próprio, incluindo uma dinâmica de um reinado. Existem reis, princesas, príncipes na cidade de Yorubá. Então, eles têm uma forma política que se mescla à contemporânea democracia no processo da República da Nigéria, mas as cidades mantêm suas formas próprias de política e eles trocam e negociam e conversam e participam dessa política nacional e regional e municipal de uma forma bem própria. Junto a isso, existem os cultos familiares, que são as práticas das pessoas que não necessariamente estão ligadas ao palácio, à vida pública da cidade, mas que têm práticas espirituais dentro de casa e que fazem festivais e que saem às ruas e que participam dos festivais públicos do culto real, do culto da realeza, mas tem as suas práticas próprias. É um culto familiar, de caráter comunitário, então ele acontece em bairros específicos, às vezes se desloca pela cidade, porque é comum, né, você ver dentro dos cultos ao orixá na terra Yorubá, procissões e caminhadas onde as pessoas vão tocando, cantando e acontecem manifestações de orixá ou símbolos são carregados representando os orixás e fazendo sua jornada pela cidade, visitando a casa das pessoas, rezando, abençoando. Então, o culto familiar ele tem um caráter bastante diverso e cada família tem a sua própria leitura de como praticar, de como fazer o culto, tem uma noção própria de hierarquia, de formato, sendo que a cultura Yorubá tem uma linha mais ou menos linear sobre o que faz sentido e o que pode ou não pode ser feito. Mas a gente vai encontrar, por exemplo, cidades onde alguma característica comum naquela cidade não é vista em outra e existem famílias que trazem histórico dentro da sua trajetória de vida que vão influenciar as suas práticas espirituais, inclusive trocando e mesclando com outros cultos. E existem os cultos contemporâneos, que são outros formatos que surgiram, principalmente na década de 90, que vão adaptar o culto tradicional Yorubá através das modalidades da igreja anglicana, da igreja católica e do islamismo, para criar uma nova forma de culto, se baseando no formato que essas religiões têm, né, que a mesquita tem, que a igreja tem, de sentar as pessoas todas reunidas, de ter um púlpito, de falar sobre a religiosidade, a espiritualidade, um formato bastante parecido com a igreja.
Então, isso são coisas que existem ali na terra Iorubá. Hoje, principalmente esse culto mais contemporâneo, ele tem migrado para outros países. É importante a gente falar sobre a questão de outros países, porque quando a gente fala de culto de orixá, a gente está falando dessa cultura que sai ali da terra Iorubá e vem para o mundo. Quando a gente fala do Brasil e fala do candomblé, é importante dizer que existem candomblés em outros países, como Rússia, como Suíça, Espanha, Estados Unidos, Argentina, Colômbia, mas não existe candomblé no continente africano, em nenhum país. Até então, a gente não tem nenhum registro de candomblé, né, dessa forma de culto ao orixá na Nigéria, nem no Benin. Então, a forma de culto, ela tem essa característica de ser regional, da onde o espaço que ela ocupa, e existem algumas migrações, existem deslocamentos dessa cultura pelo planeta, mas o continente africano, a terra Iorubá, a terra de Vodun, tem seus próprios modos de cultuar. E as culturas não são estáticas, elas estão sempre mudando. Então, quando a gente fala das nações, né, é importante a gente saber de onde vem, para a gente ter um referencial, inclusive para pesquisar, para compreender os processos. Quando a gente fala de Queto, que é a nação Queto, é a forma que no Brasil é mais popular para se referir aos cultos de Iorubá. Mas a gente vai encontrar também nação Eba, nação Nagô, nação Efon, Ijexá, que são de referência Iorubá, mas que são formas próprias e que gostam de reivindicar, querem reivindicar outros nomes que não Queto. Então, existem variações dentro do que a gente compreende por culto de orixá no Brasil, nesse sentido de nações do que se compreende por candomblé. Existe o candomblé Jeje, nação Jeje. Lembrando que não é do ponto de vista político e no continente africano, na região do Benin e da Nigéria, Togo, não existe um grupo politicamente reconhecido como Jeje. Esse termo é utilizado no Brasil. E a gente está se referindo à região do Benin, Togo, Gana, parte da Nigéria, onde acontece o culto de Vodun. A gente tem o candomblé Angola, o Congo Angola, que são ou candomblé Banto, que são dos povos do Congo, de Angola, de Moçambique e todos os países que contemplam ali onde existem pessoas desse enorme grupo do continente africano, que é o grupo Banto, que compreende várias etnias que compartilham do mesmo tronco linguístico. Então, na trilha do candomblé, a gente vai em direção às suas raízes no continente africano, através desses países, procurando as etnias, mas a gente também tem raízes no próprio Brasil e também da herança europeia, que faz parte da construção do nosso país, consequentemente, do candomblé. Então, a gente tem no candomblé alguns elementos que são bastante marcados. Primeiro, por uma estética que é própria ao culto, um calendário de festas que é mais ou menos parecido, variando entre as nações, e é importante a gente entender que esses elementos eles estão presentes em todas as nações, porque o candomblé é a forma desse culto se manifestar. Então, a presença de 3 atabaques, a estrutura física do terreiro, né, com um salão principal onde as pessoas se reúnem, algumas estruturas de cunho ritualístico, né, como os altares, os assentamentos que ficam nos portões, que ficam no fundo da casa. Mesmo trocando de nação, essa estrutura ela é igual. Ela é, não as divindades, a ritualística, mas o formato é igual, de ter um guardião na frente da casa, de ter uma ritualística para ancestrais no fundo da casa. E são cultos iniciáticos, existe um processo de adentrar esse culto. Existe uma iniciação, um processo, um rito de passagem. E uma dura hierarquia, né, que mantém a organização desses espaços, um longo processo de crescimento dentro dessa ritualística, e as matrizes africanas. As matrizes africanas são essas raízes nas etnias do continente africano que dão noção para a ideia de nação, não do ponto de vista político, mas cultural desses cultos.
Então, quando a gente vai falar do candomblé, é bem comum a gente começar falando da história dos terreiros Nagô, Queto, né, do candomblé de culto de orixá, que vão falar sobre essa narrativa e esse formato de candomblé, essa coisa chamada candomblé, essa forma de cultuar, começa com esse grupo, né? O candomblé da Barroquinha, ele foi um candomblé que operou durante um período, né, no final do século XVIII, a gente não sabe precisar exatamente quando, mas numa região de Salvador, onde existia a igreja de Nossa Senhora da Barroquinha, que foi ocupada e revitalizada por associações de africanos e também de homens brancos da época. E essa igreja, ela tinha um anexo, ela tinha um barracão, um salão para festas ligado à igreja. Então, a comunidade terreiro, que ficou conhecida como Ilê Axé Araintilé, ela ocupava esse espaço e utilizava ele para suas festas. Mas esse ainda não é o candomblé que a gente conhece. O que a gente tem nesse primeiro momento são pessoas do culto de orixá, talvez de outras divindades também, que residiam nas suas próprias casas e que tinham os seus assentamentos, os seus altares, seus objetos de culto dentro de casa, mas que utilizavam coletivamente esse anexo da igreja para fazer suas festas, suas comemorações e outros rituais para reunir gente, de um caráter bastante sincrético, aproveitando as festas do calendário católico. O governador geral da época, em um momento, ele decide fazer uma urbanização da região ali da Barroquinha e expulsa os africanos daquela região. Nesse processo, as pessoas que estavam à frente do que a gente conheceu como Ilê Axé Araintilé vão se organizar e fundar o Ilê Axé Yanaçoká. Essas pessoas que fundaram o Yanaçoká, elas já estavam participantes do Axé Araintilé. Teriam sido elas 3 princesas da nação Yorubá. Seriam elas Yaadetá, Yakalá e Yanaçô, que teriam chegado na condição de escravizadas, conseguiram sua alforria e organizaram a comunidade Nagô, uma comunidade tradicional Yorubá, e participaram do Ilê Axé Araintilé e posteriormente vieram a fundar o Ilê Axé Yanaçoká. Nesse processo, elas viajam até a Nigéria, ficam algum tempo por lá, retornam ao Brasil. Aparentemente, nesse retorno, a Yanaçô não volta, ela volta alguns anos depois e vem compor também a ritualística do Ilê Axé Yanaçoká. Então, essa casa, ela é conhecida como a Casa Branca do Engenho Velho, uma das primeiras casas de candomblé do Brasil. E há a noção de que, a partir dela, muitas outras irão surgir. Essas casas vão ser chamadas de casas matrizes. E a gente vai abordar um pouco sobre isso num outro momento. Mas para seguir essa linha de raciocínio, dessas casas Queto que vão se organizando no país, a gente precisa falar sobre um processo que aconteceu quando Obatossi, ela assume a casa, toca esse candomblé durante sua vida, e quando ela falece, acontece uma disputa pela liderança da casa entre Maria Júlia de Figueiredo e Maria Júlia Conceição Nazaré. E a Maria Júlia de Figueiredo, ela era Iaquequerê, ela era mãe pequena do Ilê Axé Yanaçoká, e ela acaba assumindo a liderança da casa. Com isso, Maria Júlia da Conceição Nazaré, ela, com um grupo de pessoas, se separa do Ilê Axé Yanaçoká, e algum tempo depois, ela funda o Ilê Yaomi Axé Yamacê, que é a Casa do Cantuá, famoso por figuras como Mãe Menininha, e dá início a uma outra casa de candomblé, com sua cultura própria, mas com um formato disso que a gente chama de candomblé. E num outro momento, também dentro do Ilê Axé Yanaçoká, da Casa Branca, há uma outra troca de liderança, onde também acontece uma ruptura, e daí a Eugênia Ana dos Santos, com um grupo de pessoas, ela se aparta da Casa Branca, e algum tempo depois ela vai fundar o Ilê Axé Upoafonjá, primeiramente no Rio de Janeiro,
e alguns anos depois, na Bahia. E essa casa vai ser uma casa bastante importante na divulgação e construção do que a gente conhece por candomblé. E essas são 3 casas matrizes do que a gente conhece por candomblé Queto, mas é importante dizer que existiam outras manifestações espirituais, outras casas que foram construindo a sua forma de candomblé, a sua cultura própria dentro dessa tradição. Ainda assim, existe o candomblé Jeje, onde a gente vai ter o Zogodobogumalê Seja Rundê, que é o Exeja Rundê ou Ozerren, que é uma casa de culto a Voduns, foi fundada por Ludovina Pessoa, e também por Ludovina Pessoa o Zogodobogumalê Rundó, a casa do Bogum, e Marcolina Constância da Silva, a Gaiaco Satu, que fundou o Axé Poedi. E essas 3 casas são casas de cultos de Vodum, né? Tem um olhar para sua nação, buscando ali as etnias que ocupam a região do Benin e parte da Nigéria. Essas casas, elas são as matrizes do culto de Vodum no Brasil, mas não são as únicas. Também existem outros, como as casas das Minas e outras casas também que se fundaram no Rio de Janeiro. E a gente precisa falar da grande contribuição dos candomblés Banto, né? Do candomblé Angola, do candomblé Congo, que construíram, que compartilharam seus saberes e ajudaram a formar isso que a gente entende como candomblé. A gente tem o Inzo Tombenci, fundado por Roberto Barros Reis, que era um sacerdote do candomblé de Angola, fundou o Inzo Tombenci, uma casa muito importante que vai ser uma das principais matrizes do candomblé de Angola no país. Depois a gente vai ver, através de seus filhos, dos descendentes da sua casa, a fundação do Tumba Junsara, igualmente importante para a construção do candomblé no país. E em meio à história desses candomblés de Caboclo, Angola, a gente vai ver o candomblé da Gomeia, de Joãozinho da Gomeia, que era filho de Jubiabá, que foi um grande divulgador do candomblé, da espiritualidade de Inquice, de Caboclo e de Orixá também, e que é uma pessoa que influenciou muito a espiritualidade afro-brasileira no país. Teve muita mídia, teve muita divulgação do seu nome, atendia políticos e artistas importantes da sua época e ficou muito conhecido na década de 50, ali na rua, que levou o nome Gomeia para o axé, para o nome da rua, ali no Rio de Janeiro. Foi um grande sacerdote muito importante na troca entre os terreiros. E quando a gente fala dessas trocas, é importante lembrar e pontuar, porque os terreiros, eles trocavam muito. Essas casas de nações diferentes, elas não estavam distantes umas das outras. Inclusive, muitas ocupam o mesmo bairro. E as pessoas do Opoafonjá, do Tombenci, né, da Gomeia e do Cantuá, elas se encontravam. Né? O ritual dos fundadores, por exemplo, do Tumba Junsara, contaram com pessoas que participavam ali do Opoafonjá, com Mãe Mbadá de Oxalá, com várias pessoas que compunham a espiritualidade afro-brasileira de sua época. Então, essas casas estavam sempre trocando. Tiveram participação de pessoas do Bogum na sua estrutura. Então, os candomblés, eles compartilham, mesmo sendo de uma nação tal, uma nação Queto, compartilha de muitos elementos da nação Angola. E a nação Jeje compartilha elementos também uma das outras e doa elementos para os cultos, porque essa construção foi em conjunto. Então, quando a gente fala de casas matrizes, a gente precisa pontuar o que elas são. As casas matrizes são essas que deram origem a outros cultos, mas também elas são as casas que tiveram mais popularidade, que se organizaram de forma política e tiveram uma ascensão na mídia, com a presença de pessoas importantes da época, intelectuais, políticos,
e com um crescimento exponencial. Mas é importante sempre lembrar que existiam outras casas, outras práticas, outros formatos de culto ao orixá, vodum e inquice, que não ficaram tão populares, mas que também contribuíram para a construção da espiritualidade no país. Também a gente precisa colocar a noção de nação pura. Existe uma busca e uma narrativa que vai falar sobre nagocracia, principalmente, de que existe uma pureza nagô, de que é um candomblé mais refinado, mais complexo do que as outras nações, o que é um equívoco. Acontece que as casas matrizes da nação Queto atraíram mais a presença de intelectuais da época e foram mais narradas, foram mais divulgadas através de jornais da época, de publicações destes. Então ganharam muita notoriedade. E casas que estavam mais distantes precisavam buscar fundamentos, iniciações, ajuda para tocar o ritual, acabavam buscando essas casas que eram mais conhecidas e validando e fortalecendo seus nomes e a sua espiritualidade através disso que a gente chama de casas matrizes. E é importante dizer que nem tudo é orixá, porque existem cultos de vodum, de inquice, tem o candomblé de caboclo, mas a nagocracia, né, o poder nagô, ele influenciou o Brasil de uma forma que várias espiritualidades acabaram sendo influenciadas e sincretizadas entre as nações de uma forma que favoreceu o pensamento iorubá. Então é comum você encontrar casas de candomblé Angola que se referem às divindades com nomes de orixá, fazendo um sincretismo entre orixá e inquice. Então, quando a gente fala de candomblé, rapidamente as pessoas lembram de orixá. Mas existem os candomblés de vodum e de inquice. Então, onde foram parar essas outras nações? Elas estão entre nós. Elas são muito populares hoje, são muito grandes, se expandiram pelo país todo, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, mas até alcançando Minas Gerais e estados mais distantes da Bahia. Mas a popularidade, a mídia, ela está focada no candomblé nagô. Aí a gente ainda sofre os impactos disso que ficou conhecido como nagocracia. E há o sincretismo, tanto africano quanto afro-brasileiro. No afro-brasileiro, é bem popular a noção do sincretismo, da aproximação do caráter religioso que há entre o culto do candomblé, a Igreja Católica, cultos indígenas e outras espiritualidades esotéricas, herméticas, que compõem hoje a nossa espiritualidade e também no passado. Então, o sincretismo dos santos católicos com os orixás, o sincretismo entre as nações, a presença de elementos católicos dentro dos candomblés, ela é bastante abundante. Esse processo de sincretismo é fruto de uma estratégia de sobrevivência, mas também do histórico de construção dessas espiritualidades. Então, na espiritualidade do Brasil, e isso atravessa os candomblés, o batuque, a macumba, todas as espiritualidades brasileiras, afro-brasileiras, são atravessadas por noções, né, católicas, esotéricas, da bruxaria europeia, dos cultos indígenas. Então, há diversos elementos presentes nas religiões afro-brasileiras. Quando a gente faz um olhar para o continente africano, a gente vai perceber que esses cultos, o culto de Vodum, de Orixá, de Inquice, também recebeu fortes influências e já veio influenciado no Brasil por elementos da região que eles ocupavam. Então a gente vai ver elementos católicos, elementos islâmicos e de outras nações, de outros cultos, inclusive de espiritualidades e etnias que aqui no Brasil a gente não conhece, mas que influenciaram a bagagem que chega no Brasil através dos africanos. Então, o culto é bastante sincrético, é bastante mesclado, porque para o africano, de uma forma geral, o que ele faz são práticas espirituais. Ele não tem essa noção de, a minha religião é tal. Ele faz práticas espirituais e tem a sua herança ancestral e as demandas que surgem de forma contemporânea, a mudança do culto. Então, os cultos eles vão mudando mais ou menos, sendo influenciados pelo entorno, pelo seu tempo, pelas características do espaço que ele ocupa. E é interessante trazer um elemento aqui sobre o sincretismo e as trocas, né, dessa espiritualidade que acontece no continente africano.
a gente pode falar dos Voduns Brahman e Shiva no Benin. Vodun é um termo utilizado para se referir às divindades, aos espíritos. E aconteceu no século XIV que os franceses trouxeram uma comitiva de indianos para trabalhar ali na República do Benin. E eles trabalharam e trocaram com os povos do Benin, inclusive sua espiritualidade, cultura. E existe no culto de Vodun a cultura de desenhar, pintar as divindades nas paredes dos templos. E a gente pode ver nessa imagem figura de Shiva e de Brahman e também de uma vaca pintadas na parede do que aparenta ser um espaço de culto. E realmente acontece um culto ali. Então, quando aconteceu essa troca dos indianos com o povo do Benin, eles trocaram informações, trocaram cultura, trocaram divindades, e é bem comum encontrar divindades de outros povos, inclusive, também de povos Yorubá, de povos da região de Gana, de Serra Leoa, pintados nas paredes dos templos de Vodun e que recebem culto lá, com uma releitura, né, dos povos Fon, dos povos Ádia, Ewe, que ocupam essa região. Então, já no continente africano, já existe essa aproximação de cultos, né? Já se adapta, já se cria, já se incorpora elementos de outras tradições, de outros povos, através de práticas espirituais. E a gente vai ver um movimento anti-sincretismo e de reafricanização bastante forte. Eu vou mencionar ele através da narrativa Yorubá, mas todas as outras nações no Brasil fizeram e fazem esse processo de reafricanização, cada um a seu modo. Então a gente tem um primeiro passo das fundadoras do Candomblé que já faziam um trânsito, né, entre Brasil e África, viajando ao continente africano, trazendo elementos de culto, comprando elementos de culto e levantando comércios onde elas vendiam esses elementos que são utilizados na religião. Então, muitas pessoas, nesse primeiro momento ali, em 1735, 1780, já começam a fazer esse movimento de viajar e de comprar elementos do continente africano. Também com a participação de pesquisadores, de antropólogos, que vão escrever e falar sobre candomblé, sobre espiritualidade afro-brasileira e africana. Mas quando a gente tem esses elementos dos antropólogos, desses pesquisadores, dos intelectuais da época, é importante a gente lembrar que a gente está falando de um monte de homem branco, daquele período. E tudo católico, tudo cristão. A grande maioria. Então, a leitura que eles fazem no primeiro momento é bastante carregada de preconcepções e também de uma forma encaixotada, né, colocando em gavetas o que na espiritualidade afro-brasileira acaba atrapalhando bastante, porque as coisas têm um leque muito maior do que tem, né, nesse formato de esse daqui é o culto Yorubá. Então ele cultua o orixá. Então ele é tradicional Yorubá e tem uma pureza nagô. Não, porque a gente vai pesquisar a história e os cultos que aconteceram no passado e que acontecem hoje nas casas, tanto as casas matrizes quanto as descendentes, elas trocaram tanto com outros cultos que existem elementos de Vodun, existem elementos de Inquice, de culto de caboclo nessas casas, como elementos católicos e outras coisas que ocupam esse mesmo ambiente Brasil e que influenciam os cultos que acontecem aqui. E algumas pessoas, elas foram muito importantes nesse processo de busca, como Martiniano Dizeu do Bonfim, Dioscorés Maximiano dos Santos, Pierre Berger, que na década de 40 publicou um livro que ficou bastante popular, falando sobre a espiritualidade do terreiro, especificamente ali da região do Recôncavo, mas falando muito do Axé Afonjá, Balbino Daniel de Paula. E essas pessoas, esses homens fizeram viagens, fizeram iniciações, trouxeram elementos do continente africano e sempre trocaram, né, com a comunidade terreiro, transmitindo saberes e fundamentando ali na sua etnia, no seu grupo de referência, na sua nação. Então, hoje, a gente tem a globalização e a troca com africanos muito mais acentuada.
né, dando um salto na história e chegando nos anos 2000, a gente está recuperando velhas coisas de novo, porque esse movimento já foi feito ali no continente africano, para aqui o Brasil, e a gente segue fazendo ele agora, não mais através somente das casas matrizes, mas também dessas casas descendentes que estão no Rio de Janeiro, principalmente em São Paulo, e que vão até o continente africano, que trazem lideranças de cultos africanos, fazem iniciações, compram materiais de culto e aprendem, e estudam, e fazem pesquisas, se aprofundam no culto. Então ali na década de 90 a gente vai ver um grande salto, uma grande expansão do que no Brasil fica conhecido como Sim Orixá Ibilé, ou religião tradicional iorubá, que vem influenciando bastante os candomblés do Brasil, especificamente de tradição de orixá, mas também de Inquice e de Vodun, que vão buscar esse movimento que é crescente e é fruto desse sentido, desse desejo de reafricanização, de aprofundamento na sabedoria e na cultura da nação a qual pertence. Talvez isso seja um fruto do manifesto Antisincretismo, em que várias lideranças religiosas do candomblé baiano assinam um documento e fazem vários encontros nos congressos de religiões afro-brasileiras, de religião de orixá, onde vai se discutir a presença do catolicismo, principalmente, e de tradições que distorcem a cultura própria de terreiro. Esse também é um movimento em busca da pureza nagô e da reafricanização, que é muito importante para essas etnias, para esses grupos ligados ao culto de orixá, mas a nação Ojeje, a nação Angola também tem os seus processos. O Niso Tombense faz um grande trabalho de busca, de manutenção dos saberes da sua nação, da sua cultura banto. O Jeje também, existem muitas lideranças, sacerdotes que fazem esse movimento, cada um a seu passo, mas a gente vai ver muito mais narrada, muito mais divulgada a tradição de orixá, porque a mídia tem um olhar muito maior para essa tradição. Então, o culto, o candomblé hoje, a macumba no Brasil, ela se processa nesse movimento muito forte de reafricanização, mas mantém laços muito amorosos com a herança do passado, do sincretismo, com a Igreja Católica, com o cristianismo e com as trocas que foram acontecendo ao longo da história. Existem muitas outras espiritualidades no Brasil. Existe influência esotérica das espiritualidades que vieram da Europa. E hoje a gente tem a globalização, a internet, que gera uma troca muito grande de informações, rodam muitas informações, e isso também vem afetando os candomblés. É importante a gente colocar que a gente está falando só da história do candomblé. A gente poderia fazer vídeos enormes falando sobre o batuque, falando sobre o xambá, sobre a umbanda, o catimbó, que também tem histórias extensas e que vão sendo construídas numa linha cronológica que uma se encaixa na outra e se encontram e se esbarram e se influenciam mutuamente ao longo da história. Então, o candomblé começa ali no final do século XVIII e vai se formando nessa estrutura, nesse modo de cultuar as nações, as etnias do continente africano. Então, o candomblé ele é um culto de nação, no sentido de que ele tem um olhar cultural para grupos étnicos que têm cultos em comum. Então eu agradeço de você ter ficado até o final, espero que o vídeo tenha contribuído com você. Siga nas redes sociais, o Aniauê, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e muito obrigado. Axé, Ireu!